No vídeo de hoje, aprenderemos o conceito de administração, o objeto de estudo e também as funções administrativas. A introdução para toda essa ciência social aplicada. Olá, todos lindos, cheirosos, espetaculosos e elegantes. Estão chegando por aqui? Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com um amigo que também se interessa pelo assunto. E sem mais delongas, vamos direto para a tela do meu computador. Já na tela do meu computador, a gente então já vê aí o nosso slide, que são os conceitos, objeto de estudo e as funções administrativas, que a gente então começa estudando os conceitos dados por Chiavenato, um estudioso da área, que fala que a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso dos recursos a fim de alcançar objetivos. Toda instituição tem que ter este foco. O uso das funções administrativas, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, administrando os recursos que ela dispõe a fim de alcançar esses objetivos. E daí então a gente pegando o certo, que também fala que a administração é o processo que permite alcançar as metas de uma empresa, fazendo uso do trabalho com e por meio de pessoas e outros recursos da empresa. A gente vai ver que então recursos são 5, né, ao total, mas que a gente então tem o uso desses recursos dentro da minha empresa, aquele da empresa, mas pode ser qualquer organização para alcançar essas metas. Diante disso, ele também reforça o uso da palavra processo. Então, a administração é um processo que permite alcançar esses objetivos através dos recursos e que então a gente tem um grande objetivo. A origem da palavra de administração ela é proveniente do latim e que daí então ad vem então no intuito de direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência. O que significa então é que é aquela pessoa, né, aquele que realiza uma função sob o comando de outrem, ou isso é, presta um serviço a outro. A gente então tem essa administração com essa origem que faz muito sentido, como a gente vai ver no decorrer disso tudo. O objeto então de estudo da administração, a gente então precisa definir o que é organização, sendo o seu objeto de estudo. O termo então organização, ela pode ter mais de um significado dentro da administração e, que não, e tudo dependerá do contexto que ela vai estar sendo utilizada. O primeiro conceito, né, o primeiro significado, ato ou efeito de organizar, modo de estruturação e divisão do trabalho para que então as atividades sejam executadas da melhor forma. Tem como elemento básico então a ordenação e a integração dos meios e distribuição de responsabilidades. Vendo isso, a gente então já identifica a primeira função administrativa aqui, né, inserida, que é então organização. Nesse sentido, o primeiro significado dessa palavra é como função administrativa. A segunda é então uma definição sobre organização como associação ou agrupamentos e meios. É então uma associação ou agrupamento de pessoas, recursos materiais e financeiros que combinam esforços individuais e em equipe com a finalidade de realizar propósitos coletivos. Essa nossa segunda definição de organização, significado, né? A gente então tem essa grandiosidade mostrando que é a organização onde se faz a administração, sendo esse agrupamento de pessoas, de recursos, de esforços, tanto individual quanto coletivo, para que então alcance um propósito, alcance um objetivo. Portanto, organização é uma entidade social composta de pessoas e de recursos
deliberadamente estruturada e orientada para alcançar um objetivo comum. Toda organização tem que ter objetivo e ela então é feita por pessoas, por isso então de ser uma ciência humana, né? Embora algumas pessoas falam que a administração é uma ciência exata, muito pelo contrário. A gente tem pela realização por pessoas que tem então essa característica bastante importante. Tudo bem? Temos de um lado então a administração que busca por meio das suas funções direcionar as pessoas e os recursos em prol desses objetivos comuns. E do outro lado, a gente tem o local onde essa função é exercida, que são então as organizações. Para ficar totalmente claro, trouxe aqui para vocês um esquema que separa muito bem sobre o que é uma função administrativa e o que é uma entidade social, tá bom? A gente então tem esse esquema que apresenta sobre administração e organização. Do primeiro ponto, então, a administração é uma ciência, uma arte. Ela tem por finalidade o direcionamento da organização, que são as pessoas e os recursos, na consecução dos objetivos comuns que ela então foi criada, que ela então foi desenvolvida, tá? Já então, organização, ela se divide nesses dois caminhos, né, que a gente apresentou, que a gente viu há pouquinho. Então, o primeiro sentido, o sentido de sistema de recursos, que a gente então tem um conjunto de pessoas e recursos, e que também a gente consegue fazer a aplicação da administração. Então, é a entidade social que a gente aplica. Já o sentido de função administrativa, ela tem a missão de distribuir, alocar recursos e tarefas, definir a estrutura organizacional e atribuir autoridades e responsabilidades. Essa função vai ficar muito mais clara quando a gente vê aprofundada essa função no vídeo de organização, porque cabe aqui um vídeo exclusivo para essa função, tá bom? Mas a nossa introdução é essa. E daí, então, apresento aqui inicialmente quais são as funções administrativas. Todo administrador, então, parte por 4 funções que são o primeiro, planejamento, que é responsável por dar um rumo à organização por meio da formulação de objetivos e meios para alcançá-los. A gente, então, nessa função que vai definir o que a empresa vai querer alcançar, em quanto tempo, os seus objetivos e metas e também como que ela vai fazer isso, como que ela vai fazer para alcançar tudo isso. Já a segunda função, a função de organização, como a gente já viu, ela é responsável por distribuir as tarefas e os recursos para os departamentos, para os setores da minha organização, preocupando-se então com a atribuição ainda das responsabilidades e autoridades dentro dessa organização, moldando também a estrutura organizacional. A terceira função é a direção, que ela é responsável por conduzir as atividades das pessoas para alcançar a esses objetivos e metas que foram traçadas lá no planejamento. Dentro, então, dessa função, a gente vai estudar aspectos como liderança, orientação, assistência e execução, comunicação e motivação das pessoas que nela trabalham. E, por fim, a gente tem a função administrativa controle, que ela é responsável por comparar os objetivos traçados lá no planejamento com os resultados obtidos, bem também adotando as ações corretivas, caso seja necessários, para que então o propósito seja alcançado, né? Porque o controle vai fazer de tudo, vai assegurar, como a gente tem aí grifado, que as coisas aconteçam da mesma forma que foi planejada.
Apesar de havermos nos referido às 4 funções da administração separadamente, elas estão totalmente relacionadas e a gente então não consegue separar elas na prática. Elas atuam de forma cíclica e interativa, que a gente consegue aplicar em todos os níveis organizacionais, estratégico, tático e operacional, que isso também a gente vai conseguir ver melhor lá na frente, tá bom? Mas a gente então entende de que as funções administrativas elas acontecem concomitante, não necessariamente uma separada da outra. Ela então acontece uma interrelacionada. Então é isso, pessoal. Se vocês ficaram com dúvida ou têm alguma dúvida sobre qualquer conceito dentro desse mundo da administração, deixa aqui nos comentários que eu vou responder e também tendo assunto para os próximos vídeos, para que então a gente tenha mais hora da administração. Muito obrigado e até mais!